Ele é empresário, comanda uma empresa que seguramente é referência no segmento de laboratório em Catalão. Estou falando do laboratório Bioanálise. São 25 anos de atividade oferecendo o que há de mais atual, mais moderno e também mais tecnológico no que se refere a exames. Isso também se traduz em excelência no atendimento, na confiança e isso pode ser demonstrado ao longo de toda essa jornada. O meu convidado de hoje está aqui para a gente conversar, falar com você. É ele, o empresário Simval Rosa, a quem eu agradeço muito pela presença e participação aqui no Pode Falar. Você Pode falar. pode falar, viu, Simval? Seja bem-vindo, tudo bem? Ô, Nave, obrigado pela oportunidade. Tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também. E tamo aí, Vamos né? lá, né? Feliz, seguindo a vida. Vamos conversar um pouco. Simval, antes de falar dessa jornada do bioanálise, que na verdade são 25 anos, mas em catalão a gente sabe que começou antes essa história. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, acho que é importante a gente falar um pouco sobre a sua jornada, sua vida. Dá para contextualizar um pouco aqui para a gente como é que foi aí, o que a gente pode descobrir agora, como é que foi para o Simval chegar até ser empresário? Como é que foi a sua vida? Conta um pouco do Simval para a gente. Pode falar, Simval. Uai, Návio, história pouca gente tem, né? Pouca gente lembra do seu passado. Eu vim de Nova Aurora, certo? E a dificuldade com dinheiro é muito. Então eu cheguei a ser servente, peão de leiteiro, sabe? Aí viemos para Catalão devido a algumas ocorrências políticas, no que se refere a meu pai. E aqui chegamos, fomos para uma empresa de móveis, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar há 5 anos como vendedor. Depois cheguei a ser corretor de imóveis e nessa jornada eu conheci uma pessoa que faz parte da minha vida, que é a Maria do Rosário, Neiva, e eu conheci ela nessa jornada e nós fomos emaranhando. E quando eu vi, a gente estava num negócio junto que também não deu certo, e diante da necessidade de correr atrás e tal, eu me submeti aos conhecimentos dela e o diploma dela. Um dia ela falou para mim assim, eu lembro muito bem, ela disse assim, vamos, me ajuda a valorizar meu diploma? Vamos tocar esse barco junto? Falei, uai, vamos, é comigo mesmo, certo? As oportunidades, elas chegam. E é uma pessoa presente na minha vida, é uma pessoa que a gente ralou muito junto. E assim o fizemos, fomos para o interior, a gente precisava de Está, lutar, uma criança. Você estava em Catalão e foi mais para o interior, Fui para o interior, fui para Cachoeira Alta. Cachoeira Alta. Eu e a Maria e a Arminda, minha filha, hoje com mais idade, não mais velha, porque ela tem 30 anos, ela é jovem, né? Demais. Vamos, Então, deixa eu só parar um pouquinho, ó. Parou na Arminda, né? A filha mais que tem mais idade, não está velha nenhuma, está não. muito mais jovem, né? Mas Silval, eu fiquei curioso quando você falou que foi é, servente pedreiro, depois trabalhou como leiteiro. Que história é essa? Começa, eu preciso entender um pouco. Eu estou aqui imaginando o Simval servente pedreiro. Hoje o pessoal tem uma facilidade maior com dinheiro, a gente vê que tem meios de ganhar dinheiro, até porque as mãos de obra hoje, Essa mão aqui. em todos os sentidos, ela é um pouco escassa. E antigamente o dinheiro valia menos, né? E a gente tinha que correr atrás. Eu lembro bem que a gente trabalhava 2 meses para comprar um par de botina para acabar com ele em 2 meses, sabe como é que E, era o negócio? Era por aí. e você tem uma história com um sapato que conta para eles. Pode falar, Simval. Ah, tá. É o seguinte, tinha um sapato de borracha, ele não era Vulcabras, o antigo Vulcabras. Ele era totalmente de borracha, todo, e tinha uns furinhos em cima dos dedos ali. Aquilo ali, Eu estava subindo o morro para ir para a escola lá,
E aquele negócio dando escorregar lá dentro, o sol quente, aquele esquentando, sabe? E aquele cheiro Não, mas subiu um odor, menino de Deus, é o você não tem chulé mesmo, não noção. tem jeito. Quem é que não teve chulé? É, e aí, eu passei a mão na calça curta que a gente usava, era tipo um short, Aquelas, todo remendadinho, sabe? aquelas limpa-rego mesmo. É, todo remendadinho, aquele sapato escorregando, rapaz, já querendo partir de um lado. Eu falei, moça, quer saber de uma coisa? Deixa eu ir trabalhar. Aí você E não foi eu para a escola. não fui para a escola, peguei arranquei o sapato, fui com ele na mão, cheguei lá em casa, minha mãe ficou brava, porque eu não tinha ido para a escola e Mata a tal. aula, não pode. Exato, e meu pai era muito nervoso, e naquela época o currião era uma ferramenta bastante usada na educação, né, no corrigimento, vamos dizer assim, na corrigência Tinha dos jeito. pequenos. Até eu mesmo fiquei um pouco assombrado com a minha atitude, né? Falei, poxa, matar a aula, né? Mas não dava quando subir o morro com aquele negócio e chegar lá descalço na aula também, não ia pegar bem, né? Quantos anos, Simval? Mais ou Eu ia menos. fazer 10 anos. 10 anos. Eu ia fazer 10 anos. E aí, o que que se sucedeu após essa sua revolta? Eu fui para as obras pedir serviço, foi onde eu comecei a trabalhar de servente, onde eu tive a oportunidade de conhecer direito o seu João Rocha, que foi meu patrão. Primeiro patrão. Com ele eu trabalhei 2 anos, mais ou menos, acho que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Mas eu era muito novo, às vezes eu não dava conta muito do serviço, assim, de conformidade à necessidade deles. Às vezes ele me ajudava, tinha um outro senhor que é o senhor Eurípides, também, conterrâneo, gente boa demais. Me deram essa oportunidade, eu trabalhei uns tempos com eles. Foi bom, me ajudou bastante, A me gente fez fica, crescer interiormente, sabe? eu fico pensando é isso, né? Hoje em dia, a gente vê essa questão do trabalho e como é que está o mundo hoje. Eu estou aqui te imaginando trabalhar. Eu também, eu comecei a trabalhar com 7 para 8 anos de idade, né? Trabalhava na Boa Nova, lá em Pameri, na Cerâmica Boa Nova, limpando lá, fazendo aqueles trabalhos que era de acordo com a criança, mas para você ver, servente, a gente imagina um saco de cimento, 60 quilos, a dificuldade, que é um serviço pesado, né? É serviço pesado. E mesmo assim você encarou, e isso foi uma experiência. Dali, essa história de ser leiteiro, como é que é isso? Ué, daí Aí já entra o eu, Simval empreendedor? não, 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 eu fui peão de leiteiro, Ah, tá. tá? Você O foi senhor, ajudante, né? sim, Eu já andei sim, de leiteiro por demais. muito tempo, naquela época daqueles latão que não era É, de plástico, sabe? Era latão só, mesmo, ou trem pesado, só ele por si só já bastava, agora imagina pôr leite não. dentro. Eu, eu fui muito para a roça de leiteiro, muitas vezes. E época de chuva, hein, Simval? Nossa, era difícil. Atoleiro, É, eu tô aqui tentando lembrar o nome do meu patrão, do do leiteiro, que tinha leiteiro, a linha de que leite, me né? deu a oportunidade. Eu também virei motorista dele. Eu É, posso até falar que eu dirigia mal pra caramba, sabe? Essas caminhonetes motor adaptado, três é, quartos antigo, eu aprendi a dirigir muito novo. Meu pai me ensinou a dirigir, eu era novo. Eu com 9 anos eu já dirigia. mesmo. Dirigia. 9 anos eu dirigia Jeep, a caminhonete dele, aquelas caminhonetes Jeep mais antigas, Sei. que eu já vi dela só nos filmes do... Mazarop. Não, lá de Berlim, aquelas Ah, guerras tá. lá, sabe? Do Aquelas bem. nazista Sei. lá, tá? E Essas então, é aquelas antigas Willys Rural, não é? exatamente, anos 51, Você está me 52, a contando sua caminhonete. idade aí, viu? Mas vamos lá, vamos evoluir. Aí depois disso. Não, depois de que eu trabalhei de leiteiro, houve umas ocorrências políticas, Ah, é o que você como eu disse, colocou. referente ao meu pai, e a E gente eu, veio para cá. eu vou te contar uma coisa, eu me interesso é por isso, viu, Simval? Uma É, cidade do tamanho de Nova Aurora. E eu sei de umas histórias lá de Nova Aurora, de uns assassinatos, de umas coisas políticas que aconteceram lá. Nova Aurora tem, no mínimo, umas 3 histórias, assim, de tiroteio ali na rua. Era um negócio histórias impressionante. bárbaras, né? É, Verdade. nessa seu pai não Não, participou, não, foi não, bem não, mais não. para frente, Foi né? muito tranquilo. Meu pai, ele. Todos nós temos as nossas qualidades, nossos defeitos, mas meu pai é uma pessoa que, assim, é um excelente trabalhador. Ainda é vivo? Vivo, É saudável. mesmo? É mesmo. Que bom. E o nome dele? Minha mãe também. É? É. O nome dos seus Walter, pais? Walter Rosa e Maria de Lourdes. Walter Rosa E Maria de e Maria Lourdes. de Lourdes. Fica aqui o nosso abraço nesse reconhecimento, viu? Tá aqui, ó, um exemplo de empresário e, acima de tudo, uma pessoa que tem um coração bom demais. Eu tenho a honra de dizer isso porque conheço o Simval há praticamente 25 anos. Talvez no final ele conte como é que a gente se encontrou um dia aí.
e a gente está junto nessa jornada de tanto tempo. Mas voltando sobre o seu Walter. O Pode seu falar. Walter exímio trabalhador, um cara que realmente entendia do assunto, ele era eletricista da CELG, no caso, ele era Sei. funcionário da CELG. E tentaram levar ele para outros lugares, confins. Aí, antigamente, Goiás não era dividido, né? Era, E tinha exatamente. o Bico do Papagaio lá em Lá em cima, lá. cima. Eles tentaram transferir ele para lá. E o Zezito, gerente da CELG, na época, por sinal, muitos anos ficou uma pessoa muito reconhecida em Catalão, né? O Zezito foi jogador de futebol, foi gerente, a gente sabia que era um excelente pai, um excelente esposo, um cara de exímio exemplo, um cara maravilhoso. E ele reconhecendo o trabalho positivo do meu pai, não deixou, trouxe ele para Catalão. Foi o Zezito, através de a Lei Margon, enfim, de intervenções políticas, e não deixou transferir meu pai para longe, porque sabia, reconhecia o trabalho do meu pai. Então eles trouxeram ele para Catalão. Com isso a gente veio junto, né? É isso aí. Catalão, Catalão. Catalão de muitas histórias. Esse período que você ficou aqui, o que você lembra da cidade de Catalão? Como é que era essa Catalão desse período, Simval? Que memória que você tem disso? De quando a gente veio? Isso é 80 o início dos anos 80, né? 79 para 80. Ué, Nave, Catalão toda a vida foi muito próspero, né? Mas naquela época a gente ainda, eu acho que o município não tinha o faturamento que veio a ter depois dos anos 90, Isso. correto? Então era uma cidade mais pacata, a gente tinha mais amigos. Eu falo, inclusive, que a gente tinha a turma de motoqueiro. Os motoqueiros eram tudo amigos, sabe? Ninguém atropelava uns aos outros, os motoristas se cumprimentavam. Era uma coisa diferente do que a gente vê hoje na realidade, né? Esses principais motoqueiros, nós estamos falando de quem? Do Luizão da Massa. Não, não, Porque tinha uns assim, grupos aqui, né? sim, 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 eu Eu lembro do tinha, Laine, lembro de falar, claro, o Laine, né? Que hoje é sim. Elvis. Mesmo assim, que eram grupos separados, eram todos amigos, O entendeu? próprio Deusmar O também. próprio Deusmar. Então, assim, todo mundo era amigo e fazia aquele grupinho de motoqueiro, dali, grupinho daqui, mas ninguém brigava uns com os outros. Os motoristas não colocavam dedo uns para os outros, muito pelo contrário, eles andavam com o bração de fora e ainda cumprimentavam os outros, né? Hoje a gente vê um trânsito muito violento, muito radical, os motoqueiros. Talvez seja porque a cidade cresceu e vem muita gente de fora também que não traz a cultura que Catalão traz, não tem o conhecimento do povo. Eu mesmo já fui xingado umas 3 vezes por pessoa que eu nunca vi na minha vida e nem sabia o que eu estava fazendo. Falei, pô, qualquer desse cara ele vive de xingar. Que é isso, né? Então você apontar um dedo, eu acho que é um ato obsceno, violento, eu acho que xingar também é um caso de violência, né? E o trânsito hoje é isso, mas antigamente era muito maravilhoso. Dos anos 80 até os anos 90 mesmo, Catalã era uma cidade de muita paz no trânsito, tranquilo, mas muito próspera. Toda a vida a É, gente notou isso. Só que como a gente não tinha capital, não era fácil sobreviver. Você tem que sobreviver de empregado, né? é verdade. Porque capital mesmo, eu e a Maria, casados, morando em Cachoeira Alta, lá que nós fizemos um capital com excelente trabalho e reconhecimento dos médicos em cima do laboratório da gente. Lá também ela atendia algumas farmácias, naquela época podia a pessoa assinar 2 ou 3 farmácias, então ela assinava essas farmácias lá, trabalhava também em algumas, e no laboratório, e nós fomos tendo um reconhecimento, sabe? Aí Um que nasceu, reconhecimento dos então, médicos, lá é que nasceu o laboratório Bioanálise. é isso que eu queria chegar nesse ponto agora, né? Nessa estada em Cachoeira Alta, Cachoeira Alta. Simval e a Maria, É. esse trabalho todo, como é que foi isso lá e como é que surgiu bioanálise? Faça essa análise, Simval, pode falar. Bioanálise surgiu porque estava eu e ela sentados num barzinho lá, comendo uma pizza. Aí a gente já estava com o projeto, já morando lá e tocando os documentos, né? Para poder montar o laboratório. E ela falou, como é que nós vamos colocar um nome nesse laboratório? Como é que vai ser? Eu falei, bom, é um laboratório de análise, né? Bio é vida. Aí eu pensei, vamos colocar bioanálise, que a gente fala análise da vida, ou vida e análise, vamos nessa. E fomos, o nome nasceu assim, comendo uma pizza, conversando, eu mais ela. E olha só aí. Então, muito interessante. Agora você já sabe como é que surgiu o nome bioanálise e como é que foi para esse laboratório chegar e se transformar no que transformou ele
aqui na cidade de Catalão. Pode falar, Sival. Mas a história vai bem mais além. Também Sim. por motivos políticos nós tivemos que vir embora. E questão de família, né? Você está mais próximo à família. E a gente vê que o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo e na vida natural vão partindo. E nós viemos embora na hora muito boa, eu acredito que foi até Deus que falou, vamos, chega, vamos para Catalão. Aí a gente já tinha construído, eu mais a Maria, a gente já tinha construído um prédio ali na Raulina Fonseca Pascoal, e ao lado do Disque Bebida, e lá nós começamos o bioanálise em Começou Catalão. ali na Raulina? Começamos lá. Nós não tínhamos o convênio do IPASGO, nós atendíamos os nossos amigos, aqueles que queriam fazer exame, no caso com a gente, eu atendia eles pelo valor do pagamento da guia. Olha só. Não chegava nem a metade da metade do valor que o IPASGO pagava. Até um dia que a gente conseguiu credenciar no IPASGO. Isso foi uma luta, hein? Com certeza. Não estava credenciando na época. Aliás, foi assim, as pessoas passam na vida das outras e muita gente às vezes não reconhece as coisas. Mas eu e a Maria, nós tivemos o privilégio de ter muita pessoa boa ligada a gente, sabe? E pessoas boas existem em todos os lugares. E um dia, eu não estava credenciando o IPASGO, o Marconi veio passear aqui em Catalão, eu arrumei o envelope, mas a Maria cercou ele na rua. Mesmo? E pediu para ele, falou, olha, nós abrimos um laboratório aqui, nós precisamos credenciar, tal. Isso ele era deputado? Ele foi de uma hombridade, ele era governador, quando ele tinha acabado de ganhar. 98. Por aí. Não, ele ganhou em 98 do Íris. Não, mas acho que foi em 99. Foi mais adiante. Para 2000, Aí, nós cercamos, eu e ela, cercamos ela com o envelope na mão, pedindo ele. E ele foi de uma hombridade, sabe? De uma hombridade. Ele chamou um representante de lá, um assessor, e falou, olha, esse envelope tem que estar na minha mesa amanhã. 6 dias depois nós estávamos credenciados. Olha só. E o presidente do IPASGO me ligou para falar para mim que eu não podia ter feito aquilo, que eu não podia ter ido atrás do Marconi, que eu estava passando por cima dele. O presidente do IPASGO na época. Falei, moço, eu preciso trabalhar, pô, ninguém quer atender o IPASGO aqui, porque vocês não pagam, vocês pagam muito pouco e tal. Agora, eu estou começando, porque quando eu estava vindo no carro, eu, a Maria, com a nenenzinha no colo, que é a minha segunda filha, a Angélica, e a Arminda dormindo atrás, a Maria falou, e agora, quem nós vamos atender lá em Catalão? Eu falei, nós vamos atender quem o povo não quer. E eu fui lá no IPASGO e falei para os meninos lá, na época, o Guto, a turma lá, muito bacana, sabe? Falei, ó, o pessoal não está atendendo IPASGO, não quer atender, manda tudo para mim. Aí, para eles também foi uma motivação muito grande, porque ele falou, opa, tem alguém aqui que vai ajudar a gente. Né? E funcionou assim, sabe? Eles mandavam o pessoal descer como amigos e, na época, realmente, o IPASGO não pagava e eles não entendiam a coisa, como é que funcionava. Porque como você atende um convênio com, vamos dizer assim, que não é a renda total do seu laboratório ou da sua empresa, o que eu fiz? Eu criei um capital de giro do IPASGO. Aí nós estamos falando já agora de quê? De gestão, né? É isso que é importante, é o objetivo aqui desse projeto, do Pode Falar, é o quê? É trazer experiências, trazer histórias que com certeza vão fazer com que a gente cresça. E a história do bioanálise é uma delas. Prossiga, pode falar, Sival. E em matéria de convênio também, a Maria estava trabalhando na farmácia da Unimed e no laboratório. A Maria sempre foi uma pessoa muito lutadora, honesta e exímio profissional. A Maria, até hoje, está lá no laboratório, olha, tem que reconhecer o trabalho. Ela é top mesmo. Então, nós tivemos um reconhecimento muito grande dos médicos catalão. Até então, ela trabalhando lá, e a Unimed também não estava credenciando. Mas a gerente da farmácia, vendo que ela era uma boa profissional, e na época a gente até deve o doutor José Egídio, cardiologista, por sinal muito bom cardiologista também,
é uma pessoa boa também, que esteve presente na nossa vida, credenciou o laboratório, juntou a força dos dois, credenciou. Olha só. É a história do Simval Rosa, Simval do Bioanálise. A história dele já se misturou com o nome da empresa já, né? Você fala o Simval do Bioanálise está aqui hoje, a gente conversando. É porque toda a vida eu trabalhei na frente, né? É, né? A Maria lá nos Nos, exames nos lá, bastidores, né? garantindo o negócio e eu fazendo o marketing, né? É, Trabalhando com o pessoal. Mas tem um detalhe. Eu vejo que as pessoas hoje têm muita dificuldade de comunicação. E eu gosto dessa comunicação. Eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de conversar, sabe? eu acho que é muito mais isso, viu, Simval? Te conhecendo esse tempo que eu conheço, eu assim posso afirmar, é muito mais estar e gostar de estar com as pessoas. Isso é que é o diferencial do Simval. E aí a comunicação quase que é uma coisa secundária, porque para você estar com as pessoas, você precisa gostar de estar. Sim, E para você estar com a sim, pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que sim. comunicar, né? Escutar as É histórias, isso. ser presente com elas. Ouvir, saber ouvir, né? Exatamente, ouvir, porque todo mundo tem tá uma coisinha aqui dentro que ela quer falar ou quer te É, abraçar. Por exemplo, eu adoro quando eles elogiam, né? Fala, nossa, mas esse laboratório de vocês é lindo. Não, porque o atendimento é muito bom. Eu fico feliz e fico feliz também quando a pessoa fala, assim, Valdo, hoje eu não amanheci bem, papapá, eu vou escutar aquela pessoa. Eu gosto dessa proximidade, sabe? E é, isso me fez criar um leque muito grande de amizade e uma clientela também muito fiel, é sabe? O verdade. bioanálise ele tem essa vantagem. A pessoa vai lá uma vez, ela não vai para outra. Ela vai continuar indo para o bioanálise. Porque o que ela precisa, lá tem. Certo? A gente E faz um essa, atendimento bom, a gente é, faz e tudo certinho. olhando essa jornada, essa trajetória de 25 anos, a gente vê a preocupação, né, que o Simval teve ao longo desse tempo todo de fazer o quê? De não ficar parado no tempo. Surgiu um equipamento novo, ele está atrás para buscar isso. Surgiu uma tecnologia nova, ele está atrás. Tem um profissional que pode ajudar, tem um credenciamento que precisa fazer. E aí eu falo isso porque eu acompanhei isso de perto. Então, assim, eu tenho propriedade para falar isso. Agora, Sival, a importância do laboratório, queria que você até, né, ficasse bem à vontade para falar sobre isso, em relação às vezes as pessoas não têm a noção ou passa despercebido isso, mas o laboratório faz parte da nossa vida, né? Tem toda uma gama de serviços que um laboratório faz que a gente não vive sem laboratório. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu queria que você falasse exatamente sobre esse tema, Simval. Pode falar. Oh, é muito bom a gente poder falar sobre isso. Deixa eu te falar o seguinte. Uns tempos atrás, não muito longe, os médicos tratavam a coisa de bezetacil, que era a coisa mais nova que tinha. Então não tinha os exames, não tinha os exames para concluir nada, você não tinha um colesterol, não tinha nada, certo? Então era muito difícil para os médicos e eles só aplicavam o que tinha, que poderia solucionar uma unha quebrada, ou uma infecçãozinha de garganta, uma infecçãozinha de urina, e no caso era penicilina, ok? E eu lembro que um dos pioneiros aqui, o seu João Martins, da Santa Casa, a quem nós também tínhamos grande presteza, um colega e tanto servia, sabe? Muito amigo da Maria, muito amigo meu, assim como somos amigos da família. Ele falava para mim que para fazer um hemograma ele tinha que ficar contando a célula com um grão de feijão. Então, quando surgiu um equipamentozinho que você já podia apertar e colocando um númerozinho ali, foi uma inovação. A revolução. Foi a evolução. Aí depois disso aí veio surgindo outros equipamentos. Hoje nós temos inteligência artificial, né? A gente consegue fazer um hemograma em 1 minuto com uma definição maravilhosa. Então isso dá um auxílio aos médicos muito grande. Então o que ocorre? Quando foi surgindo os exames, os médicos aprenderam a trabalhar mais seguramente. Sabe, não, eu tenho um exame para comprovar que você está com tal doença e tal. Essa é a importância do laboratório, é ajudar o médico na clínica, certo? É ajudar o médico a dar o medicamento correto. E as pessoas, muito poucos, assim,
não se preocupava com isso. Até hoje mesmo eu estava pensando uma coisa. Eu fiz muita coleta a domicílio, né? Eu parei há pouco tempo por causa do problema de coluna, de tanto trabalhar na coleta, eu empenei, vamos dizer assim. Eu dei uma empenada, eu não estou conseguindo mais fazer coleta, porque eu não consigo levantar rápido. O laboratório faz, você não. Sim, não, lá nós temos excelentes profissionais lá, coletadores lá, pessoas maravilhosas, mas eu mesmo já não dou conta mais. E, assim, o caso é que me perdi. Você estava falando da evolução que teve. Ah, sim, da evolução. Aí, o que que ocorre? Voltando ao assunto das coletas a domicílio. O que que ocorre? Eu chego nas casas, tá cheio de viúva. Mesmo. E não tem viúvo. Por que que não tem? Os caras não vão no médico e não faz exame. As mulheres se cuidam, elas vão no ginecologista, ela vai no cardiologista, ela vai não sei aonde e faz os exames. A preocupação das mulheres em relação a, a exames chega a 80% mais do que os homens. Olha só. Entendeu? Então, por exemplo, o cara fala com orgulho, não, eu tenho 10 anos que não vou no médico. Aí passa um mês, você vai lá, tá viúvo dentro de casa lá. Essa é a necessidade do laboratório, é a necessidade de você fazer os exames. Porque é muito fácil você apagar um fogo quando ele tem 2 centímetros, porque você apagar um fogo com 3 metros de altura. Uma labareda enorme. Né? Exatamente. Então, assim é que funciona o laboratório. Agora, Se a gente tem como colher dados físicos para passar para o médico, por que você não utilizar disso se isso é possível? Então, o laboratório ele é presente na vida da pessoa, sim. Ele é muito mais necessário do que muitas coisas supérfluas que as pessoas procuram adquirir e deixam de se cuidar. Entendeu? importante mais essa observação, e aí esses dados que o Simval acaba de colocar são dados que existem em muitos institutos, fazem esse tipo de pesquisa e estão aí disponíveis para todo mundo. Agora, o que eu acho interessante, e é mais uma vez o motivo dele estar aqui, é porque ele constatou esses dados que estão aí à nossa disposição em loco, né? Isso que ele acabou de falar é verdade. As mulheres têm muito mais preocupação e muitas das vezes que nós, homens, vamos para o médico é por causa que elas insistem com a gente, né? É Sim, muito sim. isso. Elas empurram os maridos. É. Agora, Simval, sobre esse assunto ainda que você falou da evolução e da tecnologia, eu queria que você falasse para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, sobre o tempo de entrega de exames. O que isso representa, o significado disso e como é que isso é trabalhado especificamente no seu laboratório? E a importância do tempo para a entrega do exame. Pode falar, como é que era, como é que é hoje? Pode falar, Simval. Não foi muito da nossa índole, minha mãe da Maria, enrolação com o exame. Mas os laboratórios utilizavam isso para poder valorizar o exame, certo? E maioria das vezes devido à terceirização. Porque hoje ainda em Catalão, só para você ter noção, tem alguns laboratórios aqui que não realizam exame aqui. Eles mandam tudo para fora. Hoje, Tudo. 2025. Um hemograma que não pode viajar tem que ser feito no mesmo dia. Um exame de urina que tem que ser feito no mesmo dia. Alguns laboratórios ainda terceirizam. Isso é imprevidente, tá? Então, o que ocorre é o seguinte. Nunca foi assim, uma questão que eu, mais a Maria queria amarrar exames, essas coisas, não. Nós sempre pensamos em adiantar o lado. Ou seja, vamos fazer mais rápido? Vamos. E nessa questão de fazer mais rápido é que nós estamos adquirindo equipamentos, para poder... Eu lembro bem que teve um amigo meu, a gente estava em Três Anjos, ele foi me mostrar lá um terreno dele, e ele médico, e ele pegou e falou assim, rapaz, isso tem 10 anos. Você está trazendo hormônio para Catalão? Você vai fazer hormônio? Você está ficando louco? Como é que você vai manter isso? E eu pensei, e se ele soubesse que imunologia também, que não é só hormônio? E se ele soubesse que eu estou colocando automação para um hemograma? E eu pensei na cabeça do cara, falei, não, peraí. Falei, eu vou trazer. E aí sentei, conversei, mas a Maria, fizemos as contas, nós trouxemos para Catalão e ficamos 1 ano pagando para trabalhar. Olha para você ver. Depois de 1 ano nós começamos a ter lucro. E não são equipamentos que vêm da Alemanha,
da Roche. Então, assim, são equipamentos de manutenção cara. Os próprios reagentes, onde a gente faz as reações, onde eles fazem a reação para a gente obter os exames hormonais, são caros. E então, o que fez a gente investir foi isso. Sival, a questão é que anda muito junto, né, essa questão da tecnologia com o que se refere ao que um laboratório precisa entregar para os seus pacientes e automaticamente para os profissionais médicos, né? Sim, sim. E a mesma necessidade que o laboratório tem em apresentar resultados verídicos, ou seja, um resultado autêntico, o paciente também precisa daquilo ali para ele não sofrer. Então a tecnologia nos auxilia muito. Eu lembro bem, Nave, que todos nós tínhamos as impressoras matriciais. Matriciais é aquela impressorinha de fita, onde Aquelas aquele Epson negócio todo, antigas. as Epson, Antiga. LX800, aquele negócio. Rapaz, e um dia um caboclo foi me mostrar um exame. Falou assim, bom, avalia esse exame aqui para mim e tal. E eu olhei o exame de colesterol dele, era 200 pontos alguma coisa, certo? Só que o ponto não saiu. Aí virou 2.000. Rapaz. E o cara leu aquilo lá e ele pirou, falou, rapaz, meu colesterol tá 2.000. E na verdade nem foi o erro do laboratório, foi um erro assim, acaba sendo porque a fita estava Claro. velha, ou a máquina, a impressora lá estava ruinzinha e tal. E eu falei, moço, isso aqui é ruim para um laboratório. E eu lembro bem que eu paguei uma fortuna numa laser, que eu tive que buscar em Uberlândia, a impressora laser. Aí o pessoal, você é louco, o toner desse trem é caro. E era caro mesmo, era uns 400 e tantos reais um toner daquela impressora, sabe? Falei, chega, nós não podemos. E eu falei, não, é daqui para frente. E aí a gente veio. Hoje a gente tem equipamentos maravilhosos lá dentro, lá, que garante com muita tranquilidade. Nós tivemos uma experiência outro dia que um senhor que faz controle do tempo de atividade protrombínica, seria um exame que chama TAP, e ele fez um exame comigo lá no laboratório e deu um resultado. Ele fez em outro, deu um resultado normal, e o meu estava dando alterado, o meu dando alterado. Aí ele pegou e me ligou e questionou, falou assim, Val, queria falar com você, tal, tal, tal. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, você está fazendo exame no laboratório e tal, se você fizer no outro, eu vou concordar com você. Mas nesse que você está fazendo, para mim, não serve de comparação. Então, eu vou te mostrar aqui. Peguei e filmei para ele a máquina trabalhando. Falei, ó, se eu tiver um equipamento desse aqui, robotizado, computadorizado, com um reagente, tudo que você precisa de passar, o controle, que você precisa passar um calibrador, aí você pode discutir comigo. Agora você vai lá, se ele não tiver um equipamento desse aqui, você não discute o resultado meu com ele. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que ele foi para fora e É, veio agradecer, porque eu estava mesmo doente, o pai dele, sabe, o exame era do pai do pai dele. dele. É, É muito boa essa história que você está contando. Eu também vivi uma experiência dessa. Eu faço tratamento de glaucoma em Goiânia, no CBCO, que é uma referência, né, sim, no sim, centro-oeste brasileiro. E aí montaram o CDO aqui. Dr. Carlos Renato, Dr. Rodrigo, Dr. Rogério, amigos também, sim, que em breve devem estar aqui também no nosso Pode Falar. pode falar. Se prepare aí, o convite vai ser feito. E aí, eu conversando com o Dr. Francisco Lima, que é o meu médico, eu falei para ele, olha, e lá para você ir além da consulta, você também tem que fazer os exames, que é Sim, campimetria, aquela coisa toda. sim, sim. Aí eu falei para ele, olha, Catalão hoje virou uma referência também em termos de tecnologia e equipamento. E aí eu fiz exatamente isso que você falou. Eu olhei a marca do equipamento que É, fazia o meu exame no CBCO é. lá em Goiânia e vim aqui em Catalão e olhei, era praticamente, era o mesmo equipamento. Aí eu falei para ele em Goiânia, eu falei, ó, agora eu vou fazer o exame lá em Catalão, porque o equipamento é o mesmo. Pronto, assunto encerrado, eu estou valorizando a minha cidade, eu estou sendo barrista, A fila tá né, e andando. está andando. Agora, se for a respeito de tempo de entrega de exame e a qualidade, como é que se define um bom exame? Olha, o bom exame, você fala na questão de seguridade. O que ocorre é que você vai depender de equipamentos, você vai depender de controle, calibração e de um profissional que vai estar atento a essa calibração e a esse controle, tá? A rapidez
Hoje, porque assim, a gente trabalha mais com convênio, e todo mundo sabe que o convênio paga pouco, tá? É, e eles não estão preocupados em aumentar, porque como é que eles vão aumentar? Ah, estamos aqui, você está ganhando pouco dinheiro, eu vou dar mais para você. Não é assim que funciona, né? Então, para nós, tem que ter um giro maior. E esse giro a gente busca ir através de equipamentos que proporcionam mais rapidez nesses resultados aí, tá? É tanto que a gente tem alguns diferencial que funciona assim. Quando a pessoa chega, o cliente chega na secretária, faz o protocolo, autorização de guias e tal, automaticamente meus equipamentos já estão esperando o material daquela pessoa com identificação através de código barra. Isso é para evitar erro, porque o código barra não erra, né? Certo? Então, o equipamento já fica lá. Quando faz a coleta, já sobe esse material, joga nos equipamentos, ele mesmo se dá o trabalho de digitar os resultados. Isso já é um tempo que a gente ganhou. Um avanço. Isso chama interfaceamento. Então, nós temos interface, é interligado. O computador das meninas com os equipamentos, com o servidor, tal, e ele faz tudo. Então, quando a pessoa chega e pega o resultado, ninguém digitou o resultado dele, não. O próprio equipamento já fez e já jogou. E com isso a gente adquire rapidez. Então, que o nosso interesse é que chegue na mão do cliente, do doente ou do paciente um resultado mais rápido e seguro. No fundo é isso. Se traduz nisso, né, que você acaba de falar. Que começou lá atrás, aquela percepção que você teve em relação àquela fitinha lá que não funcionou direito, aquela Epson antiga. Isso aqui é a tradução mais que perfeita para você ver. Hoje o equipamento é que já dá o diagnóstico ali pelo que ele próprio analisou, né? E detalhe, se o equipamento, por exemplo, meus equipamentos não funcionam sem calibração e sem controle. Então ele está calibrado, ele está ótimo. Ele fez um exame, ele viu que o exame está fora do padrão, ele repete sozinho. Ele já faz uma contraprova. Exatamente. E isso aí que é uma tranquilidade para a gente, porque você tem que colocar a coisa certa na mão das pessoas. Agora, Simval, tem aqui um ponto que eu gostaria que você discorresse. Simval, pode falar. O que você tem a dizer para a gente sobre a importância da concorrência nesse mercado que é tão competitivo, que é esse segmento que você atua? Pode falar. Concorrência. A concorrência, quando ela é construtiva, a concorrência, quando ela é leal, é muito, muito bacana. Porque, nesse sentido, a gente tem concorrente que somos parceiros, certo? Às vezes a gente socorre uns aos outros. E pode haver isso nesse segmento, nesse meio? Pode, E todo porque meio pode, né? vamos supor que eu tenho o mesmo equipamento que alguém. Eu vou citar nomes, por exemplo, o São Nicolau. É nosso parceiro. Então, se eles precisam de um socorro em algum reagente, alguma coisa, nós estamos prontos para eles. E eles para nós. E nós trocamos muita figurinha através de uma pessoa maravilhosa lá, que é o Djalma, que é um trabalhador de anos. Então, quer dizer, essa é uma concorrência bacana, você entendeu? Até porque eles não me veem como concorrente, porque eles têm o próprio serviço deles, que é hospitalar, ok? O que eles prestam, serviço particular, porque o laboratório está lá e vamos trabalhar. Não é igual o Simval, mas a doutora Maria, que precisa do laboratório para sobreviver, ok? Agora, a concorrência nos estimula a crescer. A concorrência nos estimula a melhorar. Sabe? Porque quando você vê que um está buscando alguma novidade tal, a gente quer ir para cima tal. Então, isso é muito importante. Tem que existir concorrência pelo próprio bem-estar da população, certo? Porque, apesar da gente tentar proporcionar um melhor para a população de Catalão, às vezes tem gente que não fica satisfeito. Às vezes tem gente que não é aquilo que ela quer. Então, ela tem a opção de ir para o concorrente fazer lá os seus exames. Ou uma contraprova, tá? Nesse sentido. O que não pode é o que a gente viu, uma concorrência que às vezes banaliza seu próprio trabalho. Por exemplo, um supermercado disputa com o outro preço numa determinada mercadoria. Nós estamos falando de mercadoria. Quando nós falamos de exames, nós estamos falando de saúde de um paciente. Então, você não banalize aquilo, porque você não pode pegar um determinado material clinicamente com o olho e colocar um resultado no papel.
e jogar o preço lá embaixo. Não é assim que funciona. Tudo tem seu custo. Tudo tem. Nós temos somando logística, o preço do reagente, impostos altíssimos, nós vivemos um absurdo nesse país, certo? A gente paga um horror de imposto. Então, tudo tem seu custo. Funcionário, tempo, tudo tem seu custo. Então, não dá para você reduzir isso a zero, igual a gente vê por aí. Então, se você, assim, a concorrência, eu até aviso até a população mesmo, ora, a gente trabalha honestamente. Não tem esse negócio de ganhar 300, 400, 500%, igual você faz com a roupa. Uma calça que você quer supervalorizar ela. Não, nós estamos falando de um segmento laboratorial em que eu preciso daquele paciente todas as vezes que ele for fazer exame no meu laboratório. E quando a concorrência desvaloriza seu próprio trabalho, aí a pessoa chega lá e fala assim, Val, os exames de vocês ficam em R$ 1.000, mas ali está 300. É uma disparidade muito Uma grande. disparidade muito grande. Eu falo, meu amigo, aí o problema já não é meu, o problema é seu e dele. Então, o que, que eu posso fazer? Faz lá. É, No outro dia, você entra no meu laboratório pagando os R$ 1.000. agora, quando tem esse tipo de disparidade, igual você está falando, é inclusive uma orientação do próprio PROCON e das instituições, dos órgãos competentes, que você tem que desconfiar. Né? Sim, O sim, consumidor tem, inclusive, esse direito e tem que ficar atento a isso também. sim, Para quê? Para que você não seja prejudicado futuramente em relação àquele bem, aquele produto que você está querendo consumir, querendo comprar e adquirir. Nesse caso dele aqui, um serviço e algo importantíssimo que tem uma relação direta com a sua vida. Agora, Sival, qual é o grande diferencial do bioanálise? Pode falar. Olha, eu acho que as pessoas, o mais certo falar isso seria meus pacientes, né? Mas o que a gente tenta fazer é, primeiro, os profissionais nossos lá na área técnica, a maioria buscou formação, foi lá dentro mesmo, certo? Eles vão lá na faculdade, forma, vai para o laboratório e aí nós vamos formar essa pessoa, entendeu? E a gente tenta fazer o melhor atendimento possível, com o maior número de atendentes possível, para que haja uma agilidade, para que a pessoa que tenha que resolver sua vida não precisa passar o dia inteiro no laboratório. Que outro dia eu passei em determinado local, era 1 hora da tarde, 5 horas da tarde a pessoa ainda não tinha sido atendida. Não é laboratorial, é outro setor, mas assim, dá para você ver que isso não vira, não bate as É, não. coisas. Então a gente coloca um maior número de atendentes, pessoas capacitadas, pessoas que estão treinadas para dar aquele atendimento de primeira qualidade. Nós temos excelentes coletadores, que também são profissionais treinados dentro do laboratório. Tá? Nós temos lá em torno de 4 a 5 coletadores, 5 pessoas disponíveis só para poder adiantar a coisa, entendeu? Então, o diferencial nosso. Buscamos trazer uma tranquilidade maior para quem nos procura, para ficar bem no ambiente e dar para ele uma segurança tranquila, porque o que a gente tem de tecnologia, que a gente tem de segurança naquilo que a gente faz, é muito bom, sabe? Então, o diferencial nosso é isso, nós temos muita segurança e eu e a doutora Maria, nós fazemos isso com muito amor, sabe? E os funcionários que a gente tem, eu sempre, toda reunião eu falo, a gente não é patrão e trabalhador, nós somos aqui uma família, sabe? Então é por aí que a gente vai. É isso que eu queria ouvir. Vamos lá. Vai, vai. Não sei por que isso aqui está acontecendo. Pode estar com time relacionado, não? Pois é. Passei de 5 Será? minutos, 10 minutos. Eu não sei, que foi direto nas últimas. Também foi uns 20 minutos, foi tranquilo. Agora tá desligando direto, né? Eu vou falar de uma tríade aqui que eu acho que a gente encerra. Sival, é o último assunto. Vou tirar. É que eu tenho que trabalhar também, meu filho. É, mas Senão, a cerveja vai não chegar paga daqui a as pouquinho, contas. peraí.
Oi, som, ok? Ok. Sival, a gente pode considerar uma tríade que é espaço, atendimento e tecnologia. Essa tríade seria o sucesso de uma empresa e do laboratório também? Com certeza. Com certeza. Porque tudo que a gente quer é ser bem atendido. Tudo que você quer é que você solucione o seu problema rápido. E é para isso que a gente está trabalhando. No caso que eu vejo no bioanálise é essa preocupação que você teve com o espaço, principalmente essa última reforma que você fez. Né? O quanto ficou mais confortável para o paciente ir fazer o seu exame. Depois a questão do atendimento, que está ligado diretamente a essa celeridade. Lá a gente pode ir já com aquela tranquilidade, aquela certeza de que não vai demorar. E depois a confiança de que você tem equipamentos muito bons que está relacionado diretamente com a tecnologia, né? Sim. Então essa tríade aí que faz com que o diferencial do bioanálise seja reconhecido não só em Catalão, mas a região inteira, que vem gente de toda a região. Né? Com certeza. De Pires do Rio, nós temos muitos clientes de Pires do Rio, pessoal de Nova Aurora, Davinópolis, Cumari, tudo, toda a região. Nós temos uma clientela muito grande aí do entorno de Catalão, sabe? Sival, e os próximos 25 anos, o que esperar do bioanálise? Pode falar. Eu não posso falar em nome de Deus, né? Nem de Jesus. Que Jesus é a luz e Deus é o regedor. Então, isso aí eu vou entregar para eles. Agora, eu vou estar igualzinho a Beija-Flor, buscando a água lá e jogando fogo. Enquanto eu puder, a minha parte eu vou estar fazendo. Com certeza, a Maria também, porque eu conheço ela, é uma pessoa de fibra, de performance, de gente trabalhador. Eu acho que o que a gente quer é mais, tá? Vamos ver o que Deus manda para nós. Eu entrego nas mãos dele. Nessa jornada toda, um reconhecimento especial a quem e o motivo de ter chegado aonde você chegou e do sucesso que é o bioanálise hoje. Primeiro Deus, antes de mais nada, Deus e o Mestre Jesus, porque eu não consigo entrar no carro e andar 10 metros sem pensar nele, sabe? Jesus presente na minha vida o tempo todo. Então, depois, um profissionalismo da doutora Maria do Rosário, muito grande, e aquilo que eu sei fazer, que é atender bem as pessoas. Pelo menos eu tento, né? Não sei se eu consigo. Mas eu acho que... E outra coisa que as pessoas não entendem, talvez... Até ouvi uma frase outro dia, que as pessoas... Tem gente que não gosta do patrão, não gosta do empresário. O investimento das nossas vidas está no laboratório. Nós poderíamos ter fazenda, ou poderia ter casas de aluguel, poderia ter não sei o quê. Não. Nós temos o laboratório. Mas eu repito, o laboratório. São 640 metros de laboratório. No estado de Goiás só existe o bioanálise. Posso falar para você porque todos os vendedores que andam no estado chegam no laboratório e pira a visão. Fala, nós não conhecemos ele. Não, tem gente que pensa que a Maria mora lá, né? Não, nós não moramos lá. São 640 metros só de laboratório. Para que a coisa funcione. Cada coisa no seu espaço, cada funcionário no seu espaço. Então não tem aquele negócio de montar todo mundo num cômodo só e fazer aquela, sabe? Não é assim que funciona. É tudo separadamente, tudo organizado e climatizado para dar mais conforto para os colaboradores. Então é isso. Equipe. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse time que faz o bioanálise andar. Chega para frente só um pouquinho. Não é fácil. A equipe não é fácil porque as pessoas não é fácil e a gente também não é fácil na visão deles, né? Então, você montar uma equipe é muito difícil. Apesar de que o bioanálise tem funcionário de 15 anos, funcionário de 8 anos, de 10 anos, de 6 anos,
9 anos. Talvez o funcionário mais novo já deve estar acima de 2 anos. Então, mas a gente procura ter muito critério com isso. Que eles exerçam realmente a função que eles têm que exercer. Porque não adianta você encher uma empresa de funcionário que cada um deles não busca o seu afazer. E nós não temos discussões, eu sei lidar com as pessoas, né? Então, problema sempre vai ter? Vai, mas a gente resolve isso com educação, serenidade, sabedoria. É assim que eu mantenho a minha equipe. Ótimo. Simval, para a gente encerrar, uma frase ou um pensamento que você carrega, que você traz com você na sua vida. Não soube viver momentos que eu poderia ter aproveitado mais. Mas uma frase que eu poderia... Eu não conhecia a infelicidade. Não conhecia a depressão. Sou alegre. Mas uma frase você me apertou, viu? Ou um pensamento, algo que não sobre precisa a ser minha vida. Eu sabe que eu não refleti ainda sobre isso, foi até bacana. Não sei se eu não tenho tempo para isso, né? Mas alguma coisa. Você mencionou muito aí sobre Deus, sobre Jesus, uma referência nessa linha espiritual. Jesus é o grande guia do Simval? Com certeza. Eu tenho não quero aqui desfazer de religião nenhuma, mas eu tive o privilégio de conhecer o Espiritismo, né? Kardecista, onde todo mundo fala, mas isso exclui Jesus. Não, para nós Jesus é o mestre. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus realmente é a luz, é o caminho. Você acabou de falar uma frase aí importante, ó. Tá vendo? É aquela história de que Deus continua sendo Deus sem nós, e nós sem Deus. Não é nada. Não é nada. Eu tive o privilégio, tenho ainda o privilégio de ter meus pais, né? Tenho o privilégio de ter minhas filhas, minha família linda, e são pessoas que me motivam a viver com mais alegria, com mais fé. Eu não passo um dia, meio-dia, sem conversar com as minhas filhas. Eu acho isso bacana. Eu sei que dos meus erros, que eu reconheço os meus erros, busco os acertos, mas não são fáceis, né? É difícil. Mas eu quero ter, assim, na minha vida, o que eu poderia resumir para você maior, é que eu não parei de lutar. O Simval não para de lutar. Isso com certeza é um exemplo. Isso com certeza é um exemplo, não só para a sua família, mas para todos que acompanham aqui a nossa audiência, porque você é seguramente uma referência em termos de empresário e pelo que você fez em termos de serviço no Laboratório de Bioanálise em Catalão. A gente passa a ver uma empresa genuinamente da cidade, né, que gera emprego, que fomenta a economia e que tem também esse olhar que você tem aí de estar sempre buscando a excelência. Isso que é importante. Muito obrigado pela sua presença, pela participação e até uma próxima oportunidade. E ela virá. Com certeza. Nave, eu que te agradeço e agradeço a audiência aí do seu programa e a quem estiver assistindo, ouvindo. Que Deus lhe abençoe também muito e que os caminhos sejam iluminados pelo Mestre também, certo? Com certeza. Assim como para todos nós. Exatamente, é isso. Então, Simval Rosa, proprietário e empresário, proprietário do Laboratório Bioanálise, nos deu a honra da sua presença aqui hoje nos nossos estúdios. Pode falar, Simval, pode falar sempre, a gente aqui é todos ouvidos e a nossa audiência também. Ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima oportunidade.